Capítulo 20. Tudo ou nada. Qualquer ensino concernente à santificação ou à santidade que nos diga que realmente não precisamos fazer nada e que o maior apelo dirigido a nós é que paremos de tentar fazer alguma coisa com vistas à nossa santificação é evidentemente uma contradição doutrinária. Martin Lloyd Jones. Deus planejou desde a eternidade a santificação do homem. Disposto, disponibilizou pelo sacrifício de Cristo na cruz. Deu-nos o seu Espírito e as demais ferramentas necessárias para a execução de seu projeto eterno, tornando-o possível de ser vivido pela humanidade. Contudo, tal projeto jamais será desfrutado sem a participação do próprio homem. Começa com arrependimento e fé, envolve obediência, necessita de cooperação para sair do estágio inicial da santificação para o progressivo, no qual há o aperfeiçoamento da santidade no temor do Senhor. Também requer fidelidade até o final, até o dia final, quando o plano divino será concluído por meio da glorificação. Nesse capítulo, já definida a responsabilidade que cabe ao homem de viver e permanecer até o fim em santidade, bem como a importância de fazê-lo em amor e temor, vamos falar da intensidade. Antes, porém, vale destacar o desafio da Igreja nos dias atuais e também vindouros. Mensurar tal realidade talvez ajude a entender melhor quão necessário é o contraste, uma vida santa. Tempos difíceis. Os últimos dias serão marcados por uma característica distinta do restante da história da humanidade. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, segundo Timóteo 3:1. Não significa que não houve dificuldade ao longo da história, e sim que as coisas irão piorar. É importante questionar em que sentido exatamente as coisas serão piores. Quando garoto, achava que se tratava do aspecto natural, circunstancial. Entretanto, um exame não necessariamente minucioso da história da humanidade indica melhoria significativa na qualidade de vida, pelo menos na maioria dos aspectos. Vivemos a era das descobertas científicas e tecnológicas que a cada década avançam exponencialmente. Observe a questão da saúde. Se, por um lado, nasceram novas enfermidades como a AIDS, por outro, descobertas da indústria farmacêutica já conseguem controlar enfermidades que antes condenavam milhões à morte. As moradias são, via de regra, até nos países mais pobres, melhores do que eram no passado, quando se habitava em casas de pedra, madeira ou tendas. O conforto é incomparavelmente maior. Nem Salomão, em toda sua glória, dormiu em um colchão como o meu, enquanto aquela mulher samaritana de João 4 precisava buscar água num cântaro, hoje a água encanada, ar-condicionado para o calor, calefação para o inverno. E o transporte? Enquanto Pedro, em Atos 10, levou 2 dias para viajar de Jope a Cesareia pela costa do Marítimo. E eu fiz o mesmo trecho de van, acompanhado de uma equipe de filmagem em pouco mais de 40 minutos, sentado na sombra e com ar-condicionado sem derramar uma gota de suor. Antes dos automóveis, como não ser grato pelas viagens de avião? Eu cubro distâncias gigantescas em pouquíssimo tempo, se comparado aos séculos passados, para pregar a palavra nos mais distantes lugares do meu país e do mundo. É lógico que ainda há problemas em nosso futuro que nem sequer podemos mensurar. A superpopulação das metrópoles, a industrialização do alimento que compromete a saúde, o estilo de vida estressante e assim por diante. Entretanto, a capacidade humana de detectar tais problemas e achar soluções, especialmente com o avanço tecnológico, é surpreendente. Considere as técnicas de irrigação nos desertos de Israel, bem como a descoberta de processo de dessalinização da água. A reciclagem de esgoto tem se mostrado surpreendente em muitos países. Sei que essas afirmações poderão estar desatualizadas em breve, com surpresas que hoje, enquanto escrevo esse livro, eu nem sonho. Não pretendo usá-la para defender a interpretação que virá a seguir, apenas para arrejar o pensamento até o seguinte questionamento: onde exatamente as coisas irão piorar nos últimos dias? Mais uma vez, a Bíblia explica a Bíblia, pois os homens serão egoístas, avarentos,
jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também dessas, 2 Timóteo 3, do 2 ao 5. O apóstolo Paulo, logo depois de afirmar que viriam tempos difíceis, usa a palavra pois, o indicativo de que explicará a razão da sua afirmação. A palavra grega usada nos manuscritos originais é gar, uma partícula primária que aponta para uma conjunção. O significado, de acordo com Strong, é porque, pois, visto que, então. A nova versão transformadora optou por porquê. Nos últimos dias, os tempos serão difíceis no quesito espiritualidade. São características de caráter que o apóstolo aponta para o porquê dos tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Porém, ao afirmar que os homens serão assim, a Bíblia não quer dizer que já não eram assim desde o começo. O juízo do dilúvio e da destruição de Sodoma confirmaram. O que a palavra de Deus sinaliza é que essas características só piorariam nos últimos dias. Os tempos difíceis falam da degradação do comportamento humano e, consequentemente, da sociedade em níveis nunca vistos. Há também a indicação de como tal realidade afeta os cristãos, não apenas os ímpios. Duas das características listadas pelo apóstolo enfatizam que o texto se refere à dificuldade de viver a fé cristã de forma pura e simples, porque falam da corrupção dos valores que deveriam nortear a igreja, não o mundo. Observe. 1. Mais amigos dos prazeres do que de Deus. 2. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O que significa ser mais amigo dos prazeres do que de Deus? O pecador não convertido não é amigo de Deus, pelo contrário, a Bíblia diz que antes da reconciliação nós éramos inimigos de Deus, Romanos 5,10. O ímpio não pode ser considerado amigo, logo o texto não trata de ímpios, mas de cristãos. Paulo aponta para uma deterioração do relacionamento com Deus, no qual pessoas perdem progressivamente a intimidade com o Senhor e se aproximam cada vez mais dos prazeres. A segunda frase também comprova que o destinatário é o cristão, pois cita forma de piedade. Onde exatamente se enxerga isso na vida dos ímpios? Eles definitivamente não são piedosos, nem fingem ser. A referência do texto é a pessoas convertidas que passaram a viver um cristianismo fingido, com forma de piedade, porém negando o poder. Qual poder? O poder transformador e santificador de Cristo. Essa é definição bíblica de tempos difíceis. O sal se torna insípido e não mais serve ao seu propósito. Um cristianismo vergonhoso é praticado muito distante do projeto eterno da santidade desenhado pelo Criador, um tempo de apostasia. Observe outra afirmação de Paulo a Timóteo sobre os mesmos tempos do fim. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Novamente, quando citam como marcante a apostasia dos últimos tempos, as escrituras não definem tal característica como exclusividade do fim. A própria palavra de Deus relata casos de apostasia desde o início da era cristã. Mais uma vez, a ênfase do apóstolo está na piora significativa dos sintomas. Eles já existiam, não são novos, mas serão bem piores. Não era pessimismo de Paulo ou uma interpretação equivocada baseada nas circunstâncias daquele dia. Ele acreditava a afirmação expressa ao Espírito Santo. Estamos diante de uma revelação importante acerca do futuro. Qual é a razão da advertência? Para que a igreja não seja pega de surpresa ou despreparada nos últimos dias.
Fico feliz que o versículo não diz que todos apostatarão da fé, apenas alguns. Contudo, a Bíblia afirma que o reino das trevas, indicado nos termos espíritos enganadores e demônios, terá armas para usar na guerra final contra a fé cristã, a hipocrisia, a mentira e uma consciência cauterizada. Serão tempos difíceis para viver a sã doutrina, porque a oposição não virá somente do lado de fora, mas também do lado de dentro. Essa foi a preocupação que me moveu a fortalecer por meio deste livro a doutrina da santidade. A oposição interna se dará por meio de ensinos contrários, de uma doutrina enferma, não sadia. Homens terão sede de ouvir apenas aquilo que desejam, sede que será saciada por pregadores que, além de já terem a própria consciência cauterizada, ainda demonstrarão verdadeira fome de reconhecimento e popularidade humana, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, do 3 ao 4. Sobre o risco de ser repetitivo, afirmo mais uma vez: o apóstolo não diz que aquele tipo de pessoa só existiria no futuro, sem consciência em sua própria época. O foco é na predominância de tais características no fim dos tempos. Resistência à sã doutrina. Por que as pessoas não suportarão a sã doutrina? Porque estão sendo lentamente programadas pela sociedade de lado de fora e por ensinos enganosos do lado de dentro a mudarem seus valores e a forma de pensar. A mensagem transformadora do Evangelho chama uma mudança de mentalidade. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1. Não há mudança de comportamento sem mudança de valores. O crente não deixa de estar nos moldes mundanos quando permite que a revelação da palavra de Deus, nosso supremo guia de valores celestiais, o coloque nos moldes divinos. Essa é uma das razões por que cristãos que se envolvem pouco com leitura, meditação e estudo da Bíblia apresentam dificuldades de abandonar determinados comportamentos. Porém, o inverso também é verdadeiro, a crente deixando a mente ser renovada para o mal. Atente por um instante para as mudanças de valores das últimas décadas. Cenas de sexo que são exibidas hoje nos cinemas com a maior naturalidade envergonhariam muitos não cristãos da década de 50. As pessoas estão se acostumando aos poucos, também por conta das mídias, com coisas que antes as chocariam. Os jornais atuais, em seus sites, divulgam vídeos de atropelamentos e assassinatos sem nenhuma discriminação. Com inúmeros videogames e jogos, crianças crescem acumulando incontáveis horas de prática comum de homicídio. Nossa sociedade se acostuma progressivamente com o pecado e a cultura do prazer. Cristãos decidem partir para um novo casamento em deliberada rejeição ao ensino bíblico. Ao final das contas, eles lutam pelo direito de serem felizes, e isso preza mais do que aquilo que Deus, em Sua palavra, determinou acerca do matrimônio. Em filmes ou seriados, muitos torcem pelo sucesso de um triângulo amoroso fora do período de entretenimento. Dizem-se veemente contra o comportamento dos personagens. A humanidade não se tornou necessariamente pior do que era no passado, até porque esse problema é de natureza. Contudo, nunca estivemos tão expostos a um bombardeio tão contínuo na mente como o intuito de enfraquecer nossos valores. Já existem igrejas que defendem a união homossexual, inclusive com ministros homossexuais celebrando esse tipo de casamento. E o que dizer da aparência de piedade? Alguns cristãos, incluindo ministros, que não por ideologia, mas por prática, defendem a imoralidade e o adultério. Outros, desonestos, que acumulam ganhos de forma contraditória ao ensino bíblico. Quanto maior é o número dos que relativizam os valores estabelecidos por Deus, maior se torna a pressão interna sobre os que ainda não o fizeram.
Porém, o certo ainda é certo e o errado continua errado. Não é porque todo mundo está fazendo errado que ele tenha se tornado certo. Quando a Bíblia fala de resistir a essa doutrina com a força que isso ganharia no tempo do fim, é óbvio que não fala de uma mudança da noite para o dia. Trata-se de um processo lento de reprogramação de valores. Esse veneno cultural que permeia a sociedade só possui um antídoto: o retorno à palavra. Como dito, o problema dos falsos ensinos é antigo, embora esteja piorando, não é nenhuma novidade. O apóstolo precisaram lidar com isso também. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem a mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo 6,3. Sobre os falsos mestres descreve-se, cuja mente é pervertida e privadas da verdade. Contudo, a inclinação às contendas das palavras mostra que não eram necessariamente privados de conhecimento, apenas da verdade. Ninguém se engane, alguém pode possuir muito conhecimento e estar privado da verdade. Aqueles homens eram bons argumentadores, com ótimos questionamentos, mas não se moviam na verdade da palavra de Deus e andavam contrários aos ensinos de Cristo, o Verbo de Deus. Preocupo-me nos dias atuais com o fato de que nem todo falso mestre é ignorante. A nova geração venera os youtubers com a anterior fazia com os atletas e artistas. É assustador como a moçada, programada a valorizar o novo formato de mídia, bebe o ensino de qualquer youtuber sem nenhum tipo de filtro. Tem muita gente nova na fé, com pouca bagagem de vida cristã, sem história ou tempo suficiente para ter amadurecido doutrinariamente e também nas práticas da vida cristã, ensinando a geração atual o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Pais, cuidado, a responsabilidade de criar os filhos na admoestação do Senhor é nossa, então não terceirize isso, especialmente para quem é cru na fé e detentor de uma doutrina precária, até mesmo equivocada. Não estou generalizando, seria contraditório da minha parte, já que eu utilizo as mesmas mídias. É óbvio que há gente boa ensinando por meio dessas ferramentas, mas também existe muito veneno espiritual. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de regenerarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas serão infamados no caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. 2 Pedro 2, do 1 ao 2. Haverá falsos mestres. Mais uma vez, a conjunção futura não anula a existência anterior de falsos ensinos. A ênfase está no aumento deles. Atente para a expressão entre vós. Pedro anuncia uma oposição interna à verdade da palavra. Sim, os falsos mestres surgem dentro da própria igreja. O adjetivo destruidoras, aplicado a tais heresias, deixa claro o poder devastador contra a vida cristã daqueles que derem ouvido. Além disso, o estilo de vida distorcido será imitado por muitos, o que difamará o caminho da verdade. Os falsos mestres defendem um pecado em vez da santidade, com ações e com palavras fictícias, para justificar as escolhas contraditórias à palavra de Deus. A nova versão transformadora traduziu o versículo 2 assim: muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Penso que a maioria dos cristãos atuais, incluindo os ministros do Evangelho, não mensuram o perigo já instalado em nosso meio. O pior é que seguirá crescendo. Em dias de globalização, o cristão pode ser exposto ao engano em larga escala,
sem nunca ter deixado de frequentar a sua própria igreja, na qual a pregação se mantém fiel às Escrituras. As ferramentas de grande alcance podem envenenar com facilidade e rapidez muita gente. Por isso é necessário fundamentar cada vez mais a sã doutrina. Não basta não pregar o erro, devemos combatê-lo. Era isso que os apóstolos faziam. Veja a preocupação de Paulo. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das falsas circuncisão. Filipenses 3, do 1 ao 2. O que o apóstolo estava dizendo? Que ele não se permitiria cansar de falar as mesmas coisas. Sim, ele está falando sobre repetir as mesmas verdades já anunciadas e antes enfatizadas. Por quê? Porque é segurança para vós. Em outras palavras, ele disse: é para a proteção de vocês. Proteção de quem ou do quê? Dos maus obreiros e de seus falsos ensinos. Leia mais uma instrução de Paulo, agora a Tito, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, nem torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio sobre si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, porque existe muitos insubordinados, pauradores, que frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Tito 1, do 7 ao 10. Os ministros precisam estar fundamentados na verdade e pregar a palavra, afinal, são dispenseiros de Deus. Recai sobre eles a responsabilidade de buscar alimento na dispensa celestial para servir a família da fé. A abordagem de Paulo começa com um requisito irrepreensível e segue ao dar destaque para a pegada à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Além da bagagem doutrinária saudável, o ministro também deveria possuir poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Exortar pelo reto ensino é prevenir o erro, para que ele não entre na vida dos fiéis. Convencer os que contradizem é combater o erro que já encontrou guarida no coração e na mente de alguém. Então, é tudo ou nada. Agora sim, intensidade. Há uma expectativa divina pela intensidade com a qual o homem se dedica à santidade, ou, em outras palavras, o quanto se envolve no projeto divino de santificação. O que Deus espera? Nada mais do que o nosso tudo. Pretendo mostrar-lhe pelas Escrituras que o chamado à santificação se enquadra nesta frase: é tudo ou nada. Atente para as palavras de Cristo. Continue o injusto fazendo injustiça, e continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Sim, são palavras do nosso Senhor Jesus. Alguns versículos antes do 11 descreve um anjo falando com o apóstolo João. Contudo, a afirmação do anjo não é dele próprio, mas de Cristo. Ele apenas cumpre o papel de mensageiro, conforme indicado em Apocalipse 1:1. Outra prova de que são palavras de Cristo é a frase que aparece logo depois: e eis que venho sem demora. Obviamente, não era o anjo anunciando que viria, e sim Jesus por meio dele notificando o seu projeto de retorno. Destaco serem palavras de Jesus, pois trata-se de uma declaração forte. Além de ser também uma das últimas mensagens de Cristo relatadas nas Escrituras. Não que sejam mais importantes que as demais, porém, dentro do contexto de seu retorno e ao desfecho da obra santificadora, elas ganham um caráter especial. Enfim, o que significam as frases continue o injusto fazendo a injustiça e continue o imundo ainda sendo imundo? É óbvio que Cristo, nosso Salvador, espera que o ímpio se arrependa e seja regenerado, justificado e santificado. Ele não expressa desejo
pela não conversão dos descrentes. De forma alguma, seria contraditório às próprias Escrituras que afirmam que ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. O Senhor se refere a quem endureceu o coração pelo engano do pecado, que desprezou o chamado ao arrependimento. Imagino que as frases simbolizem algo semelhante a: se querem pecar, então pequem para valer. Ao passo que as expressões o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se, indicam não apenas que há santificação progressiva, como também que devemos nos lançar nela para valer. Penso que a intenção foi parecida com as das seguintes sentenças: se querem ser santos, então santifiquem-se para valer. Santidade não é algo que o homem possa se dar ao luxo de viver apenas em parte. Ainda que não seja instantâneo, o processo deve ser vivido com dedicação plena e intensidade completa. Em diversos aspectos da vida cristã, podemos perceber que o Pai Celeste realmente deseja que todos nós, não só uma parte. Observe que Jesus classificou como o maior mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12:30. Não se trata apenas de amá-lo, mas amá-lo com um amor total, simplesmente com tudo que há em nós. Quando o assunto é buscar ao Senhor, encontra-se a mesma expectativa divina: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Jeremias 29:13. É isso mesmo, não basta apenas buscá-lo, é necessário colocar todo o coração nessa busca, porque Deus espera nosso tudo. E quando Jesus fala sobre dar prioridade ao reino de Deus acima das necessidades básicas, ele ensinou que seu reino deve vir antes da comida, bebida e vestuário. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, do 31 ao 33. O lugar de importância de Deus e de seu reino, simplesmente acima de tudo, é amplamente apresentado na Bíblia. O apóstolo Paulo afirmou que nem mesmo a própria vida era tão importante quanto obedecer o chamado divino. Detalhes como esse mostram a dimensão da entrega vivida pela igreja desde o seu início. Contudo, a geração do tempo do fim carregará consigo marcas de identificação e misturas. Haverá cristãos não frios nem quentes, que apesar da avaliação divina não positiva a seu respeito, imaginarão estar espiritualmente bem. Vemos esse quadro pintado na carta da igreja a Laodiceia. Conheça tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dize: estou rico e abastado, e não preciso de coisas alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres outro refinado pelo ouro, que te enriqueceres, vesturas brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que você veja. Apocalipse 3, do 15 ao 18. A ordem divina sempre foi separar o santo do profano, o que a atual geração parece apresentar extremamente dificuldade de fazer. Se os ministros do Senhor se omitem, eles que deveriam ser os primeiros a entender e praticar tal distinção, como esperar algo diferente do resto do povo. Oro para que a mensagem dos nossos púlpitos anuncie todo o conselho de Deus e não apenas parte dele. O profeta Ezequiel denunciou os sacerdotes de seus dias, não somente por transgredirem a lei divina, como também por não separarem o santo do profano. Ezequiel 22, 26. Clame ao Senhor que nossa geração também seja despertada para proclamar com paixão e autoridade a mensagem da santidade, bem como denunciar todo falso ensino. Que seja desmascarada toda mistura com o profano, toda relativização de valores, todo engano de que não há mais juízo contra a vida
não consagrada de que há consequências para os pecadinhos, que ministros comprometidos proclamem dos telhados que não se deve apenas lidar com o pecado, mas com impureza e com a exigência bíblica de assumir uma postura de prevenção e vigilância constante e diligente. Fomos a um extremo ao outro em poucas décadas. Saímos de onde tudo era errado ao crente até o ponto de que nada mais parece errado. Obviamente, não pretendo resgatar aquela mensagem legalista e opressora, uma distorção do ensino bíblico. Porém, também não se pode concluir que o remédio seja o silêncio sobre a verdadeira santidade bíblica, aquela que não é o fim em si mesma, mas uma ponte para a intimidade com Deus. Que possamos viver uma vida cristã de forma a honrar o Senhor em sincero amor e profundo temor. Que após essa leitura, o Espírito Santo não lhe dê sossego, que ele conduza seu coração ao canto do tudo ou nada e abra os seus olhos, que o desejo de desfrutar tudo dele seja tão intenso, mas tão intenso a ponto de você entregar simplesmente tudo, sem sentir-se obrigado a isso, sem achar um peso à vida da santificação, porque você encarou quem está na outra ponta da corda da santificação, e ele é suficiente. Encerro com as palavras de Jonathan Edwards. Deus preza a santidade na criatura, e a santidade é, em essência, o prezar a Deus. E assim finalizamos o livro Impacto da Santidade, Luciano Subirá.